Vamos conversar sobre o demônio Bate-Bate que aparece lá na série Um Mundo Sombrio de Sabrina e sobre o significado dos pesadelos que os Spellmans tiveram durante a aparição dele? Vamos lá. A personagem Bate-Bate foi inspirada em uma criatura real da mitologia e folclore das Filipinas. Ela é descrita originalmente como um espírito feminino que vive nas florestas, mais especificamente dentro do tronco das árvores antigas. Quando os humanos derrubam as árvores, ela passa a habitar a madeira que foi destruída e acaba sendo levada junto com a madeira para o lar da pessoa que a possui. Então, durante a noite, ela assume a forma de uma idosa obesa que se senta no peito da vítima que está adormecida e a sufoca até a morte. A lenda diz que para se livrar da bate-bate e acordar do pesadelo, a pessoa que está ali sofrendo o ataque dela deve conseguir morder o próprio dedão da mão e mexer os dedos dos pés. Durante a série, a Bate-Bate é retratada como um demônio do sono que ficou presa dentro do enigma de Aqueronte do Edward Spellman durante cerca de 60 anos. Fica claro pra gente que ela queria vingança, né, através dos Spellmans, e também fica claro que o Edward prendeu ela ali porque ela perturbou o sono do Edward durante muito tempo, então ele se livra dela dessa forma, prendendo ela dentro do Aqueronte. Quando os Spellmans percebem a presença dela ali na casa, eles selam todas as saídas da funerária. Então, basicamente, o objetivo da Bate-Bate foi produzir pesadelos até que eles cedessem e dissessem para ela qual era o feitiço, e assim ela iria exterminar todos eles e, obviamente, fugir, né? Ser livre pelo mundo. Antes de eu começar a falar sobre os pesadelos em si, é importante a gente lembrar que a Lilith, durante o episódio, ela fica ali tentando achar a Sabrina durante o pesadelo dela para ajudar ela a despertar. Então, há esse embate entre a Bate-Bate e a Lilith, e ali é uma das poucas menções que a gente tem sobre a Lilith ser a mãe dos demônios. Tanto que a Bate-Bate diz isso para ela, que Lilith a abandonou dentro do Aqueronte e basicamente não sentiu a falta dela. O pesadelo da Sabrina basicamente refletiu o que ela tanto estava desejando naquele momento da primeira temporada, que era ser aceita nos dois mundos, ou seja, no mundo mortal e no mundo dos bruxos. Durante o pesadelo dela, a gente vê que o Harvey pede ela em casamento e antes deles se casarem, a Sabrina acaba revelando para o Harvey que ela era uma bruxa e a princípio ele aceita ali de uma forma bem calma, só que no final do episódio a gente vê que a Sabrina é caçada pelos seus amigos mortais e pelo Harvey. Então, basicamente, o pesadelo da Sabrina mostra pra gente que sim, apesar dela, naquele momento, né, da série, confiar no Harvey, ela tinha sim um certo receio do que iria acontecer caso ela revelasse que fosse uma bruxa. O pesadelo do Ambrose é o mais interessante, na minha opinião, porque ele basicamente reflete de uma forma bem cruel e explícita o que o Ambrose sentiu durante toda a sua prisão domiciliar, ou seja, a solidão, o isolamento, a questão de não ter vivido muitas coisas. E isso se reflete bem em todas as frases que ele diz a ele mesmo enquanto ele faz a necropsia do seu próprio corpo. Ele diz: ó, garoto jovem, o que você viveu, o que você aprendeu? Basicamente, ele está dizendo para ele que a vida passou diante dos olhos dele, a morte chegou, mas ele não aproveitou nada. Durante o pesadelo, a Bate-Bate encena que ele foi liberto da prisão domiciliar e que ele finalmente iria explorar o mundo através de viagens, e quando ele está prestes a sair da casa, ele é morto pela Bate-Bate. Então ele fica ali nesse ciclo infinito, e é triste porque tem até uma cena bem pesada que ele come o coração dele e ele diz que o gosto do coração dele é amargo. O sonho da Hilda reflete bem como ela se sentia através dali da sua relação com a Zelda. Então, a todo momento, ela era diminuída e deixada de lado pela Zelda. Ela sofria bullying por parte da Zelda e ela sempre se colocava de forma positiva e ela nunca demonstrava isso, mas durante o pesadelo ela encara a Zelda, tanto que ela tampa a boca da Zelda para que a Zelda não falasse mais e não falasse coisas ruins sobre ela. Toda a insegurança da Hilda é demonstrada no medo que ela tinha de não conseguir se libertar dessa relação tóxica que ela tinha com a Zelda e de permanecer ao lado da irmã para sempre sofrendo esse tipo de abuso.
Caso não tenha ficado tão claro para vocês, a Hilda só se prende a Zelda através da manipulação e de um tipo de abuso do diretor lá da escola da Sabrina, que era o encontro dela naquela noite. Ele costura as duas com o objetivo de que as duas permanecessem juntas para que ambas ficassem tanto com ele, tanto com o irmão dele, que era meio que um gêmeo que tinha sido absorvido. Já o pesadelo da Zelda reflete perfeitamente como que era a personalidade dela, principalmente ali nos primeiros episódios da primeira temporada, e reflete a devoção cega e a inveja que ela tinha da Hilda. Então, a gente vê que durante o pesadelo dela, ela acaba assassinando um menininho, um bruxo da Igreja da Noite, para ofertá-lo como jantar ao Senhor das Trevas, enquanto a Hilda decide fazer uma sopa de legumes que, teoricamente, no olhar da Zelda, era uma coisa mais simples e mais fácil. Acontece que o Senhor das Trevas ele não gosta dessa atitude da Zelda e ele decide comer somente o prato da Hilda. E é nessa que a Zelda tem uma fúria ali, um ataque, e ela acaba matando a Hilda e acaba enterrando a Hilda lá na cova de Caim, pensando, obviamente, que ela fosse voltar à vida. Mas o Senhor das Trevas ele fica tão zangado com a Zelda que ele diz que a Hilda não iria voltar e que esse seria basicamente o castigo da Zelda. Então a gente vê que a Zelda ela fica em prantos, ela fica desesperada, ela sai completamente ali do prumo e é triste a gente pensar que tipo por que ela tinha esse tipo de atitude, sabe? Já que ela não desejava realmente perder a irmã dela. A Sabrina consegue prender a Bate-Bate com a ajuda dos familiares da tia Hilda e logo após isso a Zelda consegue aprisionar a Bate-Bate dentro de um pote de pimenta e ela fica presa lá durante muito tempo. No final da terceira temporada, a Sabrina acaba libertando a Bate-Bate com um acordo de que a Bate-Bate estaria livre caso ela prometesse que não iria se vingar dos Spellmans e que ela iria colocar o padre Blackwood ali no pesadelo, enquanto a Sabrina estava junto com a Ambrose tentando realizar aquele feitiço para voltar no tempo. Esse episódio é muito interessante e eu gosto da dinâmica dele. Ele é aquele típico episódio de meio de temporada, basicamente. E é um episódio que tem muitas informações, mas ele também é um episódio para a gente se divertir e ver como que a dinâmica dele funciona. Isso acontece também no episódio das cartas de tarô. Eu pretendo trazer esse episódio aqui também para vocês. Mas me diga aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse episódio e sobre os pesadelos dos Spellmans. Um beijo!